Era uma noite escura e sombria na aldeia indígena de Mavekve. As pessoas da tribo Tekoa estavam agitadas, pois havia algo estranho no ar. Uma lenda antiga circulava entre eles, uma história que assombrava as gerações. Dizia-se que uma entidade maligna chamada Okeipe, a sombra da floresta, despertava nos momentos de desespero da tribo para se alimentar da escuridão em seus corações. Os Tekoa eram um povo pacífico, que vivia em harmonia com a natureza, respeitando os ensinamentos de seus ancestrais. Mas, nos últimos meses, coisas estranhas começaram a acontecer na aldeia. Animais eram encontrados mortos, árvores misteriosamente caíam sem explicação e sonhos perturbadores assombravam as noites dos moradores. Uma noite, durante a lua cheia, uma jovem chamada Anaí teve um sonho horrível. Ela viu a figura sinistra de Okeipe emergindo das sombras da floresta, seus olhos brilhando com uma luz perversa. Anaí acordou em um suor frio e correu para contar aos anciãos da tribo sobre sua visão. Os anciãos se reuniram em conselho e decidiram que era hora de invocar os antigos rituais de proteção para afastar a ameaça iminente. Prepararam uma cerimônia especial, acendendo fogueiras ao redor da aldeia e entoando cantos sagrados para afastar a escuridão que se aproximava. Mas Okeipe era uma força antiga e poderosa, que não era facilmente dissuadida. Enquanto os Tekoa rezavam e cantavam, a sombra da floresta se aproximava cada vez mais, envolvendo a aldeia em um abraço gelado de medo e terror. Uma a uma, as luzes das fogueiras foram se apagando, deixando a aldeia mergulhada na escuridão total. Os moradores ouviam passos sorrateiros ao seu redor, sussurros malignos ecoando pelas copas das árvores. Alguns diziam ter visto os olhos brilhantes de Okeipe pairando nas sombras, observando cada movimento da tribo com desejo insaciável. Anaí, a jovem que teve o sonho profético, sentiu um chamado sombrio em seu coração. Ela sabia que precisava enfrentar Okeipe, descobrir a verdade por trás da lenda e salvar sua tribo da escuridão que se avizinhava. Com determinação e coragem, ela partiu em direção à Floresta Proibida, onde se dizia que a entidade maligna residia. À medida que Anaí adentrava cada vez mais na escuridão da floresta, ela começou a sentir uma presença sinistra à sua volta. A vegetação parecia retorcer-se em formas distorcidas, os pássaros ciciavam avisos silenciosos e um cheiro de podridão impregnava o ar. Mas a jovem não recuou, pois sabia que a única maneira de salvar sua tribo era enfrentar o terror de frente. Finalmente, Anaí chegou a uma clareira no coração da floresta, onde uma figura negra e sinistra a aguardava. Okeipe era uma entidade de pesadelos, com olhos perversos e garras afiadas prontas para despedaçar qualquer um que ousasse desafiá-la. Mas Anaí não recuou, mesmo diante do terror absoluto que se agitava em seu coração. Com voz firme, Anaí questionou Okeipe sobre sua verdadeira natureza e suas intenções para com a tribo Tekoa. A entidade respondeu com risos cruéis e promessas de sombras eternas, tentando seduzir a jovem com promessas de poder e conhecimento proibidos. Mas Anaí permaneceu inabalável em sua determinação, recitando palavras antigas de proteção e banimento que havia aprendido com os anciãos da tribo. Uma luz brilhou em seu coração, enviando ondas de energia positiva em direção ao Okeipe, enfraquecendo sua essência maligna. A entidade estremeceu diante da coragem e da pureza de Anaí, seu corpo sombrio começando a desfazer-se em fumaça negra. Com um grito de raiva e dor, Okeipe desapareceu na escuridão da floresta, deixando para trás apenas um eco distante de seus sussurros malignos. Anaí retornou à aldeia triunfante, trazendo consigo a luz que havia afastado a escuridão que ameaçava consumir sua tribo. Os Tekoa celebraram a coragem da jovem e renovaram seus laços com a terra e os espíritos ancestrais, prometendo sempre honrar os ensinamentos e proteger a natureza que tanto amavam. E assim, a tribo Tekoa permaneceu em paz e harmonia, lembrando-se sempre da noite em que o terror da floresta foi enfrentado e derrotado pela bravura de uma única alma corajosa. A lenda de Okeipe continuaria a ecoar nas margens da memória da tribo, lembrando-lhes da importância de permanecerem unidos e vigilantes contra as trevas que espreitam nas sombras da noite. A cerimônia de proteção dos Tekoa é um ritual sagrado realizado pela comunidade indígena Guarani para invocar a proteção espiritual de seus ancestrais e fortalecer o vínculo com a natureza. Os Tekoa são espaços territoriais ocupados pelos Guarani, onde vivem e mantêm suas tradições e cultura.
A cerimônia geralmente começa com a preparação do espaço sagrado, que pode ser uma oca ou um local ao ar livre cercado por plantas medicinais e rituais de purificação. Os participantes se reúnem em torno do fogo sagrado, que representa a presença dos espíritos ancestrais, e são liderados por um pajé ou um líder espiritual da comunidade. Durante a cerimônia, são entoados cantos sagrados e realizadas danças tradicionais, que buscam estabelecer uma conexão com os seres espirituais e os elementos da natureza. Os participantes também fazem oferendas de alimentos, ervas e tabaco, agradecendo pela proteção recebida e pedindo por orientação e força para enfrentar os desafios do mundo moderno. A cerimônia de proteção do Stekoa é um momento de profunda reverência pela vida e pela natureza, e fortalece os laços comunitários e espirituais dos Guarani. É um lembrete da importância de manter viva a sabedoria ancestral e de preservar a harmonia entre os seres humanos e o meio ambiente. Os cantos sagrados entoados durante a cerimônia do Stekoa têm um significado profundo e múltiplo para a comunidade indígena Guarani. Eles são uma forma de conectar-se com os espíritos ancestrais, de expressar gratidão pela vida e pela natureza, e de fortalecer os laços espirituais entre os membros da comunidade. Os cantos sagrados são transmitidos de geração em geração e guardam os ensinamentos e a sabedoria dos antepassados. Eles são considerados uma forma de comunicação com o mundo espiritual e são usados para invocar a proteção dos seres divinos, para celebrar a vida e para pedir orientação e força nas adversidades. Cada canto sagrado possui sua própria melodia, ritmo e letra, que podem variar de acordo com o contexto da cerimônia e com a intenção do momento. Eles são cantados em coro pelos participantes, criando uma atmosfera de união e respeito mútuo. Além disso, os cantos sagrados também são uma forma de expressão artística e cultural dos Guarani, que valorizam a música, a dança e a oralidade como meios de transmitir conhecimentos e emoções. Eles evocam a beleza e a riqueza espiritual da tradição Guarani e são uma manifestação viva da identidade e da resistência desse povo. Assim, os cantos sagrados entoados durante a cerimônia do Stekoa são mais do que simples músicas, são uma forma de conexão profunda com o sagrado, com a natureza e com a comunidade, e representam a continuidade de uma tradição milenar que busca manter viva a harmonia entre os seres humanos e o cosmos.